Ainda mais sobre estacionamento rotativo. Lembra que ontem o Leuze, já pode colocar o pessoal no ar aqui, o Leuze disse assim, não existe mais, devido à lei, você fazer o comunicado de notificação. Não existe mais um comunicado de notificação com prazo para regularização da multa do estacionamento. A partir de uma decisão que foi do Tribunal de Justiça, impede as tarifas de regularizações de cobrança de multa. Na prática, o motorista recebia o aviso prévio, mais ou menos, dependendo do lugar, até 15 dias para regularizar. Agora não dá mais. Explica aí, Dom Giovan Petri, juridicamente, diga lá. Bom, nesse sentido, Prado, é importante dizer que não é um caso específico de Chapecó. Nós estávamos falando há pouco com o Jauro Sabino von Gellen, que é procurador-geral aqui do município. Há outros municípios de Santa Catarina que precisaram seguir a mesma determinação do Tribunal de Justiça aqui do estado para aplicação imediata da multa sem essa tarifa de regularização. Procurador, muito obrigado por nos atender. É basicamente isso, né? Talvez os questionamentos da população nesse sentido sejam, ora, se há algum tempo existia essa tarifa de regularização, agora não existe mais. Por quê? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da NDTV, Giovan, Prado. Basicamente, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em relação ao município de Chapecó, ela só é uma repetição, né, de decisões que já foram anteriormente proferidas em outros municípios, como Araranguá, São Bento do Sul, Balneário Camboriú, São Miguel do Oeste, enfim, inúmeros outros municípios que aplicavam o aviso de irregularidade. O que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu? E é bem interessante que se diga que não é só o nosso TJ, mas São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os tribunais do país também têm esse entendimento. O Código de Trânsito estabelece que quando você regulamenta uma determinada infração e a fiscalização constata essa infração, não há possibilidade do município, através de uma competência legislativa municipal, criar uma espécie de isenção daquela infração, né? Então, o Tribunal de Justiça foi muito claro em relação a isso. Municípios, vocês podem sim regulamentar a zona nobre, o estacionamento rotativo. No entanto, a partir do momento em que a pessoa é flagrada descumprindo, né, o estacionamento rotativo, a única postura é a aplicação da penalidade. Isso é uma decisão judicial que todos os municípios catarinenses e brasileiros vão ter que se adequar, né? E é interessante que se diga também que o estacionamento rotativo, tal qual como estava, ele acabava não sendo efetivamente rotativo, porque se a pessoa poderia escolher ficar a manhã inteira em uma vaga, por exemplo, e depois apenas comprar pagar, né, a tarifa do aviso de irregularidade, ele não era rotativo em si, né? Com essa decisão e com a aplicação efetiva do Código de Trânsito, ele passa a ser sim rotativo. Então, por exemplo, o amigo Prado, quando quiser estacionar, a chance dele ter uma vaga por conta da rotatividade efetiva, né, vai ser muito maior. Então, o estacionamento é para ser rotativo, né? Essa é a ideia. Entendi. Bom, a notificação, por exemplo, eu estou estacionado lá 2 horas, qual eu paguei os R$5. Lembrando que cada hora corresponde a R$2,50. Passou 2 minutos de passou lá a caminhonete com as câmeras, transmitiu a minha infração lá para a central de monitoramento, automaticamente eu vou receber essa notificação. A partir do momento que você é fiscalizado, porque assim, ninguém está livre de repente exceder ali alguns minutos e a fiscalização não passar ou não pegar, né? Tudo bem. Agora, você corre o risco, excedendo as 2 horas, de a fiscalização ser efetivada. A partir do momento em que é efetivada, vai para a central de monitoramento, uma autoridade de trânsito, né, vai fazer essa constatação e vai emitir então um auto de infração. Deste auto de infração, você vai ser notificado, como qualquer outra multa. Então, esse mal entendido de que vou ser pego de surpresa, não, né? Você sabe, você deixou o teu automóvel mais de 2 horas, né, a regra é clara, você está infringindo a legislação local. Então você vai poder ser
fiscalizado. Se for fiscalizado, você vai receber uma notificação, você vai poder recorrer dessa notificação, porque é um direito constitucional de qualquer um, né? E não recorrendo ou recorrendo e o seu recurso não sendo atendido, aí sim você vai receber a imposição de penalidade, como qualquer outra multa. Então, basicamente, vai ser assim que vai funcionar. Ou seja, aqueles 5 pontos que nós tratamos na reportagem, R$ 195 já caem caso não seja aceita aquilo que o motorista de fato colocar, né, como por exemplo, não é desculpa a palavra certa, mas enfim, o que ele for questionar, as razões, exato, e aí cai os 5 pontos, R$ 195, aí vai ter que ser pago. Perfeito, é isso, assim que funciona. Basicamente, eu estava falando com o Gilvan agora há pouco, para fazer um paralelo, né? O aviso de irregularidade é como se o município pudesse criar, por exemplo, uma espécie de isenção para quem passa no sinal vermelho, né? Então, eu passei no sinal vermelho, eu sei que não posso. Aí o município de Chapecó, por uma alteração legislativa, estabelece que o cidadão, o condutor, poderia pagar uma espécie de tarifa para retirar aquela multa por eu ter ultrapassado o sinal vermelho. Isso não pode, é uma regra geral de trânsito. Então, o estacionamento rotativo também, quando eu estaciono fora dos padrões legais, eu estou infringindo uma norma de trânsito. Então, a aplicação da penalidade é a única conduta viável para os agentes de trânsito. Tá bom, já. Eu acho que ficou explicado, né, Prado, essa situação que envolve também essa determinação do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, de outros estados também da Federação. Uma última informação, Prado, creio que deve ter até ficado como questionamento a respeito dos créditos da empresa anterior. Conversando aqui com o Jauro e também a assessoria aqui da Prefeitura, eles comunicaram que são R$900 mil em créditos distribuídos em 11 mil pessoas cadastradas no antigo. Então, este é um próximo passo, não será neste momento que serão feitas as transferências, mas sim, é um trabalho que vai ser feito aos poucos, e aí sim a gente traz aqui no Balanço Geral quando isso começa a acontecer e de que forma as pessoas podem aí sim fazer a transferência da empresa antiga para a empresa nova, para não perder esses créditos, né? Fazendo uma média aí de R$80, R$90 por pessoa cadastrada no sistema antigo, que vão poder também utilizar neste sistema novo da Vago, que está praticando este trabalho aqui do sistema rotativo do estacionamento em Chapecó. Prado. Valeu. Obrigado pelas explicações. Lei é lei, né? Lei é lei. Tá dado o canetaço, cumpra-se. O Código Brasileiro de Trânsito é uma lei nacional que não pode ter interferência de algo municipal. Aí não tem o que fazer. Então, abra o olho. É o que eu digo para você. E preste atenção. Preste atenção na hora de estacionar. Preste atenção para ver se a máquina deu tudo certinho, se o seu carro está realmente com um estacionamento reconhecido. Caso contrário, cada um por si e Deus por todos.